Curto-circuito fase terra no gerador síncrono. Essa figura representa esquematicamente o curto-circuito fase terra num gerador síncrono nos seus terminais. Na figura, a impedância Zn é a impedância de aterramento de nêutron, a impedância Zf é uma impedância de falta, que poderá ser zero, e neste caso configurará uma falta sólida, e a ABC é o ponto de defeito. No curto fase terra, nós representamos fase A como a fase em falta. As condições de contorno nós verificamos no diagrama da falta. Então vamos ver quais são as grandezas que nós conseguimos descobrir diretamente do nosso diagrama. A tensão VA, ou seja, a tensão no ponto de falta, ela vai ser a queda de tensão em cima da impedância de falta, então será ZF vezes IA, onde IA é a corrente de falta. Enquanto que IB e IC, as correntes da fase B e da fase C que circulam para a falta, são iguais a zero. A corrente IA nós não temos como saber, por isso que ela não está aqui nas condições de contorno. Podemos transformar as correntes dos domínios de fases para o domínio de componentes simétricas a partir da matriz de transformação inversa, e assim nós descobrimos quem são as correntes de sequência zero, de sequência positiva e de sequência negativa. E da expressão, nós obtemos que IA0, IA1 e IA2 são iguais à corrente de falta dividido por 3. Agora vamos verificar quais são as tensões de sequência. Pela condição de contorno, VA era igual a ZF IA. VA, pela matriz de transformação de componentes simétricas, é VA0 mais VA1 mais VA2. Ou seja, como IA da condição de contorno anterior é 3IA0 ou 3IA1 ou 3IA2, nós podemos substituir IA por exemplo, 3IA0. E assim nós temos as tensões também escritas em termos de componentes simétricas. E dessa forma nós obtivemos duas condições de contorno, uma para as tensões e outra para as correntes. Essas duas condições, elas nos mostram como devem se comportar as grandezas de sequência em um circuito. Ou seja, eu tenho que desenhar um circuito em que as três correntes de sequência sejam iguais e eu possua as três tensões de sequência somadas. Isso só pode ser possível em um circuito em série. As três correntes de sequência são iguais e a soma das três tensões tem que ser igual à queda de tensão na impedância de falta, ou seja, lei de Kirchhoff das tensões. Quero chamar a atenção para a impedância de sequência zero. Observe que toda essa impedância aqui é a impedância de sequência zero. Por que o circuito de sequência zero é diferente do circuito de sequência positiva e do circuito de sequência negativa? E que diferença é essa? Prestem atenção nesse N0 aqui. Vamos voltar para o diagrama da falta. Observe que nós temos as fases, o nêutron e o terra. Somente no circuito de sequência zero, eu possuo a impedância de aterramento do nêutron
inserido nesse circuito. A impedância de aterramento do neutro não está no sequência positiva e não está no de sequência negativa. Por quê? Isso acontece porque as correntes de sequência positiva e negativa das três fases são defasadas 120 graus. Logo, elas vão se cancelar no neutro. As correntes de sequência zero não se cancelam no neutro, porque elas não são defasadas 120 graus. Então, olhando para esse diagrama, todas as fases estão suportando aqui as suas correntes de sequência. A fase A com as suas três correntes de sequência, a fase B com as três correntes de sequência, a fase C com as três correntes de sequência. Quando as três correntes de sequência positiva, e A1, e B1 e C1 se encontram no neutro, elas se cancelam por causa da diferença de 120 graus entre elas, assim como IA2, IB2 e IC2. O que não vai acontecer com IA0, IB0 e IC0, porque o ângulo delas é igual. Então, elas não se cancelam no neutro e elas precisam ter um caminho de circulação. Então, elas circulam pelo neutro e apenas as correntes de sequência, circulam no neutro. O caminho da falta, ela vem pelo curto-circuito, percorre a Terra e se realimenta pelo neutro. Então, a gente pode ver que no curto-circuito, pela impedância de falta e retornar pelo neutro, vão trafegar apenas as correntes de sequência zero. Ou seja, as três correntes de sequência zero, que são numericamente iguais em módulo e têm o mesmo ângulo. Então, neste caso, somente pelo neutro é que passa a corrente de sequência zero. As correntes de sequência positiva e negativa não passam pelo neutro. Por isso que a impedância do neutro não está presente nos circuitos de sequência positiva, nem no circuito de sequência negativa. Uma outra observação que nós vamos fazer. Por que a impedância do neutro está multiplicada por 3, assim como a impedância de falta? Bem, voltando para o nosso diagrama, pela impedância do neutro e pela impedância de falta, circulam três correntes de sequência. Ou seja, a queda de tensão em cima dessas impedâncias é 3 vezes, uma dessas correntes, já que elas são iguais, 3 vezes a corrente vezes a impedância. Então, o circuito representativo da falta é um circuito em série. Podemos verificar neste outro circuito aqui, que esse é o modelo do Stevenson. O circuito representativo da falta é um circuito em série, de forma que no circuito de sequência zero irá passar apenas a corrente de sequência zero. Não vai passar IA1 nem IA2. Elas são todas iguais. Então, como o circuito é em série, não tem como passar uma corrente pelo circuito de sequência positiva, uma corrente pelo circuito de sequência negativa e 3 correntes pelo circuito de sequência zero. É impossível. Então, matematicamente, para que a gente represente essa circulação de 3 correntes no circuito de sequência zero, a gente mantém a corrente como unitária e multiplica por 3 a impedância. E aí o valor da queda de tensão numericamente será igual. Vamos resolver agora o curto-circuito fase terra. O gerador síncrono vai ser o mesmo do exemplo 6.3.1, que foi resolvido nesse mesmo slide que vocês têm em mãos. Todos os valores estão lá, deem uma olhadinha. Essa é a representação do gerador, como nós já conhecemos. E vamos seguir o que o exercício está pedindo. Primeiro, as correntes de sequência positiva, negativa e zero. Bem, pelos dados do circuito, pelos dados do exemplo 6.3.1, a impedância de sequência positiva é J02,
a impedância de sequência negativa é J0,25 e a impedância de sequência zero é J0,08. A impedância de neutro é 0,09 e nós não temos impedância de falta. Observem a diferença desse circuito para o circuito representativo da falta, onde tinha 3 ZF aqui. Ora, se o curto é sólido, ZF é zero. Isto aqui vira um curto-circuito. Quero chamar a atenção para o uso do ângulo 90 graus aqui na tensão de Thevenin. Esse ângulo de 90 graus é apenas uma preferência do autor. Esse exemplo, como já foi falado, é do livro Curto-circuito do Geraldo Kinderman. E o Geraldo Kinderman, ele prefere colocar como referência de tensão o ângulo de 90 graus. Se vocês forem verificar o Stevenson, por exemplo, ele coloca a tensão com ângulo zero. Isso não faz diferença nenhuma nos cálculos. A única diferença que a gente vai ter é no ângulo da corrente de curto-circuito, visto que, já que a corrente de curto-circuito é a tensão de Thevenin dividido por uma reatância, se você coloca zero na tensão, a corrente de curto-circuito ficará com ângulo menos 90. Se você coloca 90, a corrente de curto-circuito ficará com ângulo zero. Essa é a única diferença. Prosseguindo. Montados os circuitos de sequência e montado o circuito representativo da falta, as correntes de sequência, ou a corrente de sequência, é calculada pelo circuito em série, que vai dar 1,25 com ângulo zero. E essas são as correntes de sequência positiva, negativa e zero, como foi solicitado na letra A do exemplo. Letra B. As correntes verdadeiras nas fases do gerador síncrono. As correntes verdadeiras são as correntes no domínio de fases, ou seja, IA, IB e IC. Então, de posse das correntes de sequência e usando a matriz de transformação de componentes simétricas, encontram-se as correntes IA, IB e IC. IA vai ser 3EA1, como nós vimos quando estávamos desenvolvendo as equações do circuito, e as correntes IB e IC, como esperado, são zero. Não esqueça que essas correntes são as correntes no domínio de fases. As correntes no domínio de sequências existem. Caso se deseje o valor em amperes, encontra-se a corrente base, multiplica-se pelo valor em PU e encontramos a corrente de falta como 4.706,6 amperes. Letra C, a corrente que passa no neutro do gerador síncrono. Para isso a gente dá uma olhadinha no circuito representativo. Como eu já disse, a corrente que passa no neutro é a corrente de falta realimentada. Então, a corrente que passa no neutro são as três correntes de sequência zero. Como as três correntes são iguais, então nós podemos multiplicar IA0 por 3. E essa é a corrente que circula no neutro do gerador. Letra D. A tensão do ponto do neutro até a Terra. Voltando para o diagrama, a diferença de potencial entre o neutro e a Terra é a tensão em cima da impedância do neutro, que é a corrente vezes a impedância. No desenho, lembre-se que as correntes elas sobem do Terra para o neutro. Portanto, no cálculo da tensão do ponto de neutro à Terra, nós teremos um valor negativo, que vai ser 3 vezes as correntes de sequência vezes a impedância do neutro. As tensões de sequência no ponto de defeito.
Querem saber quem é VA0, VA1 e VA2. VA2, vamos voltar para os circuitos de sequência. VA2 é essa diferença de potencial entre este ponto e este. Então, ela é, logicamente, a tensão em cima da impedância de J025. Como a corrente está no sentido contrário, então nós vamos ter um negativo na fórmula. Menos J025 e A2. VA0 vai ser a diferença de potencial entre este ponto e este, que é a tensão em cima dessas duas impedâncias. Logo, será a corrente que passa pelas impedâncias vezes o valor delas. Então, será IA0 que multiplica J3 vezes 0,09 mais J0,08. E a tensão VA1 é simplesmente a soma das outras duas. Pode-se calcular VA1, já que VA1 mais VA2 mais VA0 é igual a zero, lei de Kirchhoff das tensões. VA1 mais VA2 mais VA0 é igual a zero, lei de Kirchhoff das tensões. Ou podemos simplesmente calcular VA1 como a tensão é A menos a queda de tensão em cima da impedância A1. Fica ao critério de quem vai calcular. Na letra F, são pedidas as tensões verdadeiras nas faces do gerador 5. Vamos voltar ao circuito de sequência. Para verificar uma coisa. A tensão VA1 é a tensão que vai deste ponto até o neutro, que é igual à terra. Aqui tem neutro 1 igual a terra 1. Vou explicar o que isso quer dizer. A tensão VA2 é a que vai deste ponto até o neutro 2, que é igual a terra 2. E a tensão VA0 é a que vai deste ponto até o terra 0. Por quê? Porque o neutro 0 é bem aqui. Somente no circuito de sequência 0, nós temos um neutro que é diferente de um terra. Isso foi explicado por causa da circulação das correntes de sequência 0 na impedância de aterramento do neutro. As correntes de sequência positiva e de sequência negativa não circulam no neutro. Portanto, se não há circulação de corrente no neutro, a diferença de potencial entre o neutro de sequência positiva e negativa e o terra de sequência positiva e negativa é zero. Portanto, para a sequência positiva e negativa, o neutro e o terra são iguais. Somente para o circuito de sequência 0, o neutro é diferente do terra. Por isso, nós temos essas denominações diferentes aqui de neutro e de terra para esses três circuitos de sequência. Então, voltando. Para calcularmos as tensões verdadeiras de fase no gerador, nós precisamos das tensões que estão entre a fase e o neutro. VA1 e VA2 são tensões de sequência que são calculadas entre fase e neutro, já que neutro é igual a terra. Mas a tensão VA0, ela é calculada entre a fase e o terra. E o terra 0 é diferente do neutro 0. E eu preciso, para calcular as tensões de fase das fases A, B e C, que a tensão de sequência 0 esteja entre a fase e o neutro, para então podermos aplicar a transformação de componentes simétricas. Portanto, precisamos calcular quem é a tensão entre a fase e neutro do circuito de sequência 0. E vai ser exatamente a tensão em cima da impedância J0,08. Então, VA0N0
é menos J0,08 e A0, menos por conta do sentido da corrente. E aí sim, podemos usar a transformação de componentes simétricas usando VA0N0, VA1 e VA2. E aí, efetuados esses cálculos, nós obtivemos as tensões chamadas verdadeiras, as tensões de fase verdadeiras, tanto em PU quanto em KV. Na letra G, a gente quer as tensões verdadeiras de linha. Foi calculada a tensão de fase. Agora nós queremos as tensões de linha. Esqueçam aquela história do raiz de 3 com ângulo 30, raiz de 3 com ângulo menos 30, raiz de 3 vezes alguma coisa. A gente só usa aquelas relações de raiz de 3 com circuitos equilibrados. Como os circuitos aqui são desequilibrados, as tensões são desequilibradas, então vale que VAB é VA menos VB, VBC é VB menos VC e VCA é VA é VC menos VA. E aí vamos calcular tudo isso na mão e temos aqui as tensões de linha. E na letra H, nós queremos as tensões verdadeiras dos terminais do gerador síncrono em relação à Terra. Na figura que está repetida aqui, nós temos o seguinte. Em relação à Terra, a tensão VA é igual a zero, já que ela foi aterrada a partir do curto-circuito. A tensão VB vai ser a tensão que vai da fase B até o nêutron, mais a queda de tensão em cima da impedância de aterramento. Por isso que ela é VBN mais VN terra. Eu quero a tensão de B até a terra. A tensão de VC à terra vai ser VCN mais VN terra. Calculados esses valores anteriormente, temos aqui os valores entre fase e terra. E é isso aí, pessoal. Até logo!